Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, Head do Research, estrategista-chefe aqui na XP. E hoje, para esse bate-papo, estou comigo com o André Vidal, nosso Head do setor de óleo e gás aqui no Research da XP. Tudo bem, André? Tudo bem, Ferreira, e você? Tudo ótimo. É importante ter você do meu lado aqui, porque hoje a gente tem um craque aqui do setor de óleo e gás, então obrigado por estar junto, me ajudar nesse bate-papo, que é um setor que eu nunca cobri, mas eu obviamente olho de perto, né, como todo analista aqui no Brasil. A gente sempre fala que em algum momento na carreira de analista no Brasil você tem que cobrir ou Petro ou Vale, ou as duas, né? Então, no meu caso, eu já cobri mineração, nunca cobri petróleo, mas a gente está aqui na mesa com o Roberto Monteiro, CEO da Prio. Tudo bem, Roberto? Como é que vai, Feira? Tudo bom? Prazer. Como é que vai, André? Tudo bom? Tudo ótimo. Um prazer ter você com a gente aqui hoje, Roberto. E a gente estava falando, né, que o setor de óleo e gás é um setor bem relevante no Brasil, né, mas que ainda é pouco conhecido no setor como um todo, né? A gente viu esse movimento grande das empresas novas, né, que muita gente chama das empresas júnior de petróleo nos últimos anos, né, expandindo e crescendo bastante. A Prio, com certeza, é um expoente muito grande, né, uma das empresas referência, né, no setor de petróleo. Então, acho que só para a gente inverter a ordem normal, é interessante ouvir do seu histórico, mas junto do histórico também do setor, da Prio, contar um pouquinho pra gente desses últimos anos, desde 2015, né, de existência da Prio, e aí depois a gente vai batendo um papo. Tá. Realmente o setor do petróleo é um setor conhecido no Brasil, e já com bastante tempo, mas esse novo braço do setor, esse subsetor assim, né, das junior oils, que eles chamam nos Estados Unidos, é novo, e teve um início ali em 2010 por ali, com aquelas outras anteriores que abriram capital e depois com uma agenda de exploração e tudo isso que deu errado. E aí depois teve um ressurgimento do setor em 15 acho que nós fomos os primeiros, talvez, né? Assim, o setor de óleo e gás, você tem a parte de exploração, onde você busca, né, pelo recurso, procura o recurso, e você tem a parte de desenvolvimento e a parte de produção. E o que nós fizemos foi focar na parte de produção, né? Nós entendemos ali em 2015 que essa parte de buscar o óleo e de desenvolver era uma coisa para empresa muito grande, para empresa que tinha balanço grande, para médio, pode tomar risco. É que nem você tem um portfólio de opções. Exato. Imagina uma asset que tem um portfólio que só tem opções, é difícil, né? Você tomar uma invertida ali é fácil. E então a gente focou só na produção porque parecia ser uma coisa muito mais palatável para uma empresa pequena. E aí que a gente começou com essa ideia de... a gente estava acompanhando o Petrobras, que possivelmente começasse a desinvestir, outras majors que também começariam a desinvestir, e a gente então começou com essa agenda de buscar muita eficiência, pensando... isso daqui para a major... imagina, uma empresa que produz 2 milhões de barris, 2 milhões e 500, vender um campo de 10 mil... não é nada, não entra nem na vírgula. Então também ela não cuida desse campo da mesma maneira que ela cuida de um campo grande, de pré-sal e tal, e é normal e natural isso. Então a gente... Até para priorização, né? Para priorização, é o normal. Então a gente viu esse movimento lá fora, já acontece há muito tempo, e a gente quis trazer ele aqui para o Brasil dessa mesma maneira. Então esse foi o começo assim, da PetroRio em 2015. E foi quase como se hoje em dia fosse um SPAC, né? Porque era uma empresa que já era listada, né? A HRT, isso, que depois trocou de nome, mas mudou completamente, né? Como você falou, isso, o histórico do setor até então foi um histórico de tentar focar em exploração, né? Que é um business de muito risco, né? E aí vocês vieram com essa ideia completamente diferente, né? Como é que foi esse processo de né, se desfazer dos ativos anteriores, migrar para os novos ativos? Acho que essa virada de chave acho que é interessante da gente
Foi isso, foi exatamente isso. Em 2014, assim, eu conheci os dois Nelsons, o Dr. Nelson, que é o Nelson pai, e o Nelson Filho, que hoje é o conselheiro, presidente do conselho lá da PetroRio. E eles queriam fazer investimento em óleo, né? Na época o petróleo, lembra que estava caindo em 2014 e tal, e eles tinham essa intenção de investir no setor, e nós acabamos nos conhecendo via um amigo em comum, para falar sobre o assunto, e eu tinha isso já na minha cabeça, eu vinha da OGX, né? Que foi uma explosão nuclear, né? Que era muito focada em exploração, deu errado e assim por diante. Então, eu tinha isso muito na minha cabeça, que, poxa, o caminho é produção. E eles também tinham isso na cabeça, de que, não, esse negócio a gente quer petróleo, mas a exploração não dá. A gente quer fluxo de caixa, né? A gente quer fluxo de caixa. Sim. Então, assim, eles tinham um alinhamento 100% com o que eu pensava, ou eu tinha um alinhamento 100% com o que eles pensavam, e aí a gente eles começaram a procurar empresas e tal, já estavam investindo na HRT, e aí então nós começamos a discutir como que a companhia poderia mudar e como que ela poderia migrar, né, de uma companhia de exploração para uma companhia de produção. E aí o ano de 2014 foi um ano de investimento. Em 2015 nós fomos mesmo para a companhia com essa agenda. Então, a agenda ali no começo era desinvestir. A PetroRio tinha aqueles campos na Namíbia, tinha campo no Amazonas, chamava de Solimões, tudo coisa exploratória, de fronteira e tal. Então a gente foi desinvestindo de tudo. Tinha escritório na Namíbia, tinha escritório nos Estados Unidos, tinha um monte de coisa. A gente foi desinvestindo tudo e, ao mesmo tempo, usando, né, esse caixa do desinvestimento para poder melhorar o campo de polvo, que eles tinham acabado de comprar o campo de polvo em 2014, foi nessa época assim, e a gente tinha uma tese que nós conseguiríamos dar mais eficiência ao campo, né, do que as majors, por uma questão de foco, porque a major normalmente ela tira as pessoas dos campos que produzem menos e prioriza os campos que produzem mais. Então nós temos, como isso aqui é a nossa vida, a gente vai dar todo o foco aqui e com isso vamos ganhar em eficiência. Então a gente ganhou muito em eficiência, a gente ganhou muito a gente conseguiu reduzir muito o nosso custo de extração, né, naquele momento inicial, e aí depois nós começamos a revitalizar o campo, né, a fazer projetos de aumento de produção e assim por diante. Então foi isso, assim, a trajetória foi bem essa... que não mudou desde 2015, e a mesma coisa que a gente faz hoje, né? A gente brinca que é o One Trick Pony, né? A gente só faz isso e continuamos fazendo. Fazer o básico bem feito, né? Eu lembro que tinha um ceticismo grande do mercado, né? De achar, pô, empresa nova, que não é focada nisso, como é que vai ter uma produtividade melhor do que uma empresa que já faz isso há muito tempo, né? Do que uma major, e realmente vocês mostraram que dá para ser feito e que, né, essa tese... Ela tinha total sentido, né? Tinha um ceticismo de todos, né? Dos próprios funcionários da época, né? O pessoal que trabalhava na HRT, porque estava, assim, esses caras aqui novos, mudando tudo e tal. Então, tinha um ceticismo grande. E, assim, mas a gente sempre focou muito em fazer, sabe? Em trabalhar em cima do que a gente conseguia realmente abraçar e tal. E as pessoas foram entendendo ao longo do tempo. Tinha essa questão, né? Poxa, como é que você vai negociar um contrato melhor do que uma major, né? Mas também nós tivemos um vento a favor, que foi o preço do petróleo, né? O pessoal não tinha isso muito na cabeça. Mas a gente conseguia ser mais ágil do que a major. A major tinha aquele contrato gigante que não podia mexer. E a gente, como tinha um campo, né, os nossos contratos eram pequenininhos, então a gente conseguia mexer e acompanhar aquela queda do petróleo, né? Porque o petróleo, ele começa a cair o valor, os equipamentos, né, barco, sonda, tudo, começam a ficar subutilizados e o preço cai. Né? Então a gente conseguiu capitalizar em cima desse negócio muito mais rápido, com muito mais velocidade, e isso fez uma grande diferença no começo. O custo ficava mais variável do que fixo, né? Acabou ficando. Sim, nesse momento. Que é bom. Claro que depois, quando o óleo começou a subir, a gente falou, agora é fixo. E dando um passo atrás, você é engenheiro civil, trabalhou vários anos na LL, enfim, conta um pouquinho do teu histórico, como é que você foi parar no mundo empresarial e depois mais para frente, né,
no mundo do petróleo, enfim, conta um pouquinho do teu histórico pra gente. Eu sou engenheiro civil, estudei, fiz um MBA fora. Eu sempre quis ser, desde pequeno, eu queria ser, criança, eu queria ser empresário. Não era empreendedor, eu queria ser empresário. Nem sabia o que era, mas isso era o que eu queria muito, e eu identifiquei assim, a engenharia como um bom caminho, porque eu sempre tive muita facilidade com número, né? Então eu falei, poxa, esse daqui pode ser um bom caminho para eu seguir. Eu nunca tive muito o desejo de ser engenheiro mesmo, de projetar prédio, construir e tal. Nunca foi muito... Foi mais sempre pensado como uma ponte mesmo. E eu digo que, assim, a minha formação, o que realmente me moldou, foi o meu estudo fora. Eu fui fazer MBA fora em Business Administration, e isso foi o que realmente deu a forma, né? Tanto é que eu fiz praticamente sem nenhuma experiência profissional, né? Eu fui, normalmente as pessoas têm alguma experiência e tal, eu fui meio que cru, e isso foi o que me moldou muito no início da minha carreira. E aí acabei vindo dos Estados Unidos para o Brasil para trabalhar na LL. E também o negócio de ferrovia, não sabia nem que o Brasil tinha ferrovia em 99, que tinha acabado de acontecer a privatização, mas era o pessoal, na época, né, era o pessoal da GP, e que tinha acabado de separar ali o banco e tal. E aí vim conversar na época era o Alexandre Bering que tocava a empresa, e vim dos Estados Unidos conversar e tal. Fiquei encantado com as pessoas, né? O Bernardo também e tal. E eu falei, poxa, eu quero isso, não importa que é ferrovia, né? Não entendo bem o negócio, mas quero trabalhar com vocês. É isso, quero isso. E acabei vindo para cá, fiquei 10 anos na LL, morei na Argentina, no Brasil e tal. E aí, por eu ter essa formação mais de engenheiro, sempre fiquei transitando, né, por finanças e operações. Mas esse foi o início. Sim. E aí depois você migrou... Você ficou quanto tempo na LL? Fiquei 10 anos. Ah, bastante tempo. Desses 10 anos, eu morei 7 na Argentina e 3 anos no Brasil. E como foi tocar operações fora do Brasil? Enfim, imagino bastante jovem, num país diferente, né? Eu fui para a Argentina, eu tinha 28 anos, eu acho, ou 27, alguma coisa assim. Eu fui como diretor financeiro em 2000, que foi o ano que desvalorizou. Caramba! Foi engraçado, o Bernardo era o diretor financeiro da LL aqui no Brasil, né? E ele me chamou Bernardo assim, Reis. E ele me chamou para almoçar e tal. Ele nunca me chamava para almoçar sozinho, assim, tinha que almoçar mais gente, né? Não, vamos almoçar só nós dois e tal. Eu falei assim, lá vem coisa, né? E aí ele falou assim, sabe que a Argentina vai desvalorizar a moeda e tal? Eu falei assim, sei, poxa, tô atento e tal. A gente queria que você fosse morar lá. Então foi assim, o começo, né? Mas eu peguei a desvalorização toda, aí depois acabei virando CEO da LL lá na Argentina, tocando as 2 concessões. E tem as mudanças, assim, é uma outra cultura, né? Ali, sim, que nós tínhamos de muita dificuldade ali, era toda a parte de negociação sindical e assim por diante. E foi ótimo para minha carreira, assim, foi, olhando para trás, eu acho que foram blocos, assim, super importantes, sabe? De passar por esses... por desenvolver, né, esses skills, essas habilidades e assim por diante. Aí voltei para o Brasil para ser diretor de operações da LL em 2008 e 2009 e depois acabei saindo. A gente acho que não deixou de comungar um pouco das mesmas ideias e assim por diante. Aí eu acabei saindo e fui para OSX. Aí eu virei diretor financeiro da OSX, que, enfim, é a história toda do Grupo X, né? Aí eu migrei OSX, OGX, e foi um período relativamente curto e muito aprendizado, mas curto, 2010 até 2013, sim. No auge ali Pegou toda a fase ali do Grupo X. Eu peguei o finalzinho da subida e a descida inteira. Interessante. E como é que foi esse período, assim? Você falou que foi curto, mas imagino que você pegou um período turbulento, assim, o que foi
grande aprendizado que você leva dessa época no Grupo X? Assim, eu tenho uma história assim, muito de... eu gosto muito de gestão, de pé no chão, sabe? Esse tipo de coisa. E ali o que teve muito, né? Era a história do under promise e over deliver, né? Teve o over promise e o under deliver, né? O oposto. Que é o oposto. Então isso, assim, sempre ficou muito na minha cabeça, sabe? A gente fala um pouco, né? O oba-oba, sabe? Esse negócio todo. Eu sou exatamente o oposto disso, né? Eu sou, até como pessoa, sou quieto, então... Isso ficou muito, sabe, de como você tratar o negócio, sabe, de como você fazer o negócio crescer com passos muito firmes, devagar, e nem é devagar, né, eu falo assim devagar, mas a trajetória da PetroRio mostra o oposto, né, mas sempre com coisas muito sólidas e coisas muito palpáveis e assim por diante. Então isso, eu acho que foi uma grande lição que eu tirei de lá, talvez, assim, né. Ter essa consistência, né? A longo prazo faz total diferença, né? Interessante. E muita serenidade também, né? Precisou de muita calma, muita serenidade e tal. Até para lidar com essas situações adversas, né? Sim. E aí em 2015 você migrou pro grupo ainda HRT, no início da PetroRio, né? E aí foi todo histórico até então. E o que chama muito a atenção do mercado... duas coisas, né? O histórico de crescimento da companhia e também de eficiência. Então, se pudesse falar um pouquinho pra gente sobre isso, né? Sobre todo esse foco que vocês têm em eficiência, os números que vocês reportam sempre, né? Mostrando um crescimento e uma eficiência muito forte. Enfim, acho que essa é uma parte bem importante da história de vocês, né? Uhum. É exatamente isso, assim, a gente, essa lição aprendida, né, obviamente a primeira delas não vamos fazer exploração, né, de petróleo, mas a gente, uma coisa que sempre, vamos dizer assim, andou junto com a gente foi, vamos fazer muito bem feito, vamos fazer poucas coisas, e essas poucas coisas vamos fazer muito bem feito, né. E é isso que a gente faz na PetroRio. A gente faz poucas coisas, né? E todos os campos que a gente produz de uma maneira muito parecida, né? E a gente faz uma coisa, que a gente opera o FPSO, tem o barco, tem não sei o que, as pessoas são todas da PetroRio, a gente verticaliza toda a nossa operação, né? Pouquíssimas empresas fazem isso. Hoje a gente opera, efetivamente, todos os nossos FPSOs e assim por diante. Então, assim... Eu acho que essa consistência de resultado vem muito daí, de focar muito em poucas coisas, sabe? Porque eu acho que como você começa eu também quero fazer energia renovável, vou pensar em hidrogênio, vou não sei o que e tal, você acaba abrindo demais o foco. Claro que empresas grandes podem fazer isso, mas empresas pequenas você perde muito foco e aí você começa a deixar coisas passarem que não deveriam passar. Sim. Tá. Então é isso. A própria história do gás que a gente estava conversando antes, né? Que é um setor que vocês entendem menos, então resolveram focar mais no petróleo mesmo, né? Isso. A gente tem um campo de gás, chama Manati, né? Nós temos 10% desse campo, a Petrobras opera, e a gente está desinvestindo desse campo. A gente já fechou um contrato e tudo, a gente está desinvestindo exatamente por isso, para focar no que a gente conhece. E a gente conhece bacia de campos... offshore. É isso que a gente conhece, é isso que a gente quer fazer e é aí que a gente quer continuar crescendo. Mas tem muito espaço para crescer ainda focando nisso? Ou vai chegar um momento que vocês vão ter que olhar e falar, putz, acho que a gente tem que fazer algo a mais ou diferente aqui, ir para onshore, ou fazer outras coisas, outros países, enfim, como é que você vê isso? Não, o nosso negócio, ele é muito eu falo que ele é muito complementar as grandes, né? Uhum. No caso aqui, a grande do Brasil é a Petrobras, e o nosso negócio é muito complementar a Petrobras e a outras empresas também, majors que estão aqui e tal. Então, o que acontece é o seguinte, a gente vai acabar, em algum momento do tempo, indo para uma outra bacia. Hoje a gente opera na bacia de Campos, né? A gente vai acabar indo para uma outra bacia, porque você vai seguindo aquele desenvolvimento
com um atraso, vamos dizer assim, de 20 anos. Então, a Petrobras, há 20 anos atrás, estava na Bacia de Campos, né? Os grandes campos ali, que ainda são grandes campos hoje, alguns deles, né? Marlim, Roncador e tal. Sim. Mas eles começaram a produção perto de 2000, 2006, 90 e alguma coisa alto e tal. E é onde a gente está hoje, né? Então, é comum se pensar que a gente deveria, em algum momento, ir para outras bacias que a Petrobras foi avançando, se é que ela vai continuar, né, com o processo de desinvestimento e assim por diante. Uhum. Então, eu acho que vai ser uma coisa natural. Mas o que a gente faz muito é focar só em uma coisa, sabe? A gente pode abrir outra lugar, frente, né? Sim, mas eu acho que vai ter que ser uma coisa muito focada. Bom, agora vamos para, sei lá, outra bacia, vamos fazer um investimento ali, vamos começar a capitalizar muito ali o conhecimento e assim por diante. E, Roberto, um ponto que você falou, a questão da verticalização, que traz um nível de eficiência muito grande para a Prio, que é uma coisa que, acho que, como você mesmo colocou, poucas empresas do setor fazem. Uhum. E isso foi uma estratégia deliberada? Vocês entenderam que essa era a forma que a companhia conseguia atingir um diferencial de custo frente a outros players, ou acabou acontecendo? Como é que vocês chegaram nesse desenho operacional, digamos assim? Nós tínhamos o campo de polvo, e o campo de polvo, nós tínhamos 2 ativos no campo. Uma plataforma fixa, que era operada por nós, e um FPSO, que era operado por uma outra empresa. E nós tínhamos uma eficiência muito diferente entre uma e outra, né? O FPSO era ruim a eficiência, e nós tínhamos uma dificuldade enorme de fazer com que essa empresa operasse nos níveis de eficiência que a gente queria, né? Então, isso sempre nos deixou preocupados com o modelo, mas não tinha muito, naquela época não tinha muito o que fazer, porque não dava para a gente comprar o FPSO, não tinha o que fazer. Só que aí nós compramos Frade no meio do caminho, que era da Chevron. E a Chevron, ela passou por isso, ela tinha uma empresa que operava o campo de Frade para ela comprou o FPSO dessa empresa e colocou todas as pessoas da Chevron. E durante esse processo, nós ficamos muito amigos da Chevron. E eles nos disseram, olha, a operação verticalizada, como a gente faz em Frade, é muito melhor, porque você consegue manter o seu plano de manutenção do jeito que você quer, você consegue fazer tudo do jeito que você quer, e a sua margem é maior também, claro, porque não tem o dono do FPSO alugando o FPSO para você. E para a gente foi um desafio, né? Porque a gente teria que incorporar essas pessoas dentro da companhia e tal. A gente aceitou esse desafio, a gente entendeu, aceitou esse desafio e foi excelente, né? Foi muito bom o resultado. E aí com isso a gente falou, poxa, precisamos replicar agora em polvo esse negócio. E a forma que a gente encontrou de replicar foi comprando o campo de Tubarão Martelo, que estava ali do lado, era um FPSO próprio, né? Então nós compramos o FPSO e um pedaço do campo, 80% do campo na época, e com a agenda de trazer esse negócio, conectar e se livrar do FPSO de polvo. Então foi isso, assim, a gente via esse negócio, a gente não tinha muito claro como executar, aí a execução foi acontecendo conforme foi possível, né? Albacora é nosso, 100%, 100%, a operação é 100% nossa, nós não temos 100%, nós temos 90% do campo, mas a operação é nossa, verticalizada também. E hoje em dia, eu acho difícil a gente pensar em comprar um ativo que não tenha essa operação 100% verticalizada, né? Hoje eu acho que uma das partes importantes para qualquer aquisição é isso. E aproveitando o gancho de aquisição, né, assim, acho que a estratégia de crescimento da companhia ela é muito calcada em M&A, dado que, como você mesmo colocou, vocês não fazem exploração. E eu acho que esse é um ponto que a Prio historicamente fez muito bem, né? Sempre teve, acho que uma disciplina de alocação de capital muito grande. Acho que os deals sempre foram muito cirúrgicos, sempre foram deals que claramente a empresa conseguia extrair uma sinergia e operar melhor os campos do que o vendedor. E hoje você já tem um tamanho considerável, né? Não sei nem se ainda dá para chamar vocês de juniors ou se a gente tem que pensar numa nova nomenclatura aqui, né? Vocês já estão no patamar de 100 mil barris dia. Nesse já é um adolescente quase. Talvez uma teenager. A gente gosta de olhar para a gente e falar, nós somos juniors, né? Mas enfim, nesse tamanho,
Como é que é seguir crescendo via M&A? Fica mais fácil porque talvez todo mundo esteja ali oferecendo deal para vocês, ou fica mais difícil porque um deal eventualmente não consegue ser tão grande? E como é que isso casa com a questão de retenção de talentos, atração de talentos, que eu entendo que é um desafio muito grande numa indústria, né? Uma indústria que tem uma competição muito grande por talentos. Acho que o pool de pessoas diminuiu nos últimos anos. Como é que está essa dinâmica para a PRI hoje? Olha, assim, quando você é pequeno, qualquer deal mexe a agulha, né? Então, qualquer 5 mil barris faz uma grande diferença. Conforme você começa a crescer, os negócios começam a ficar um pouco mais seletivos, né? Eu acho que, assim, você, ao ser pequeno, tem essa facilidade de poder olhar mais coisa, poder olhar coisa menor, né? Mas hoje nós temos, eu acho que a maior fortaleza de todas, que é a geração de caixa. Então hoje, assim, eu não sei quantas empresas no Brasil, no offshore brasileiro e tal, podem falar de um negócio de $1 bilhão, né? A gente acabou de comprar o Albacora por $2 bilhões. Então, ter essa robustez assim, financeira, eu acho que faz uma grande diferença para os próximos ativos, tá? Então, assim, eu vejo isso como, sabe... Assim, eu acho que é uma grande fortaleza e eu acho que hoje nós estamos numa posição melhor do que nós estávamos anteriormente. É claro que as oportunidades elas vão ficando mais escassas porque são coisas maiores, né, que a gente tem que buscar e assim por diante. Por outro lado, eu acho que a gente foi muito bem sucedido até agora em criar um bom portfólio, né, de ativos que faz com que a gente possa continuar crescendo sem tanta necessidade de M&A pelos próximos 2, 3, 4 anos, talvez. Tá? Porque nós compramos coisas no passado, o Wahoo, nós compramos o Albacora, Frade ainda está no meio do processo de revitalização. Então nós temos muita coisa, a nossa agenda operacional é muito grande. Hoje a gente produz 100 mil, a gente pode chegar a 150, né? Então a gente tem uma agenda operacional só muito com intensa. Os campos atuais. Com os campos atuais. Só no crescimento orgânico. Então isso faz com que a gente possa ficar muito mais seletivo, né? Eu acho que hoje em dia é mais difícil porque tem que procurar coisas maiores, assim, as oportunidades são mais escassas um pouco. Por outro lado, a gente tem a geração de caixa muito grande, né? E a gente tem essa capacidade de crescimento orgânico que está ali presente, que vai acontecer nos próximos anos. Então, não sei dizer se é mais difícil ou mais fácil hoje. Eu acho que é um cenário um pouco diferente, né? É verdade, assim, a gente sente um pouco, né? O setor está cada vez mais pujante, né? E a gente tem feito, por exemplo, para pessoas embarcadas, né? A gente fez um programa que chama Reação Offshore. E que a gente trouxe técnicos que não eram da indústria de petróleo, a gente deu um treinamento, né? A gente patrocinou um instituto, que é o Instituto Reação, e o Instituto Todos na Luta, que são institutos que a gente trabalha junto, faz muita parceria, muita coisa juntos, né? Que eles trabalham com inclusão social e tal. Mas a gente patrocinou esses institutos para eles trazerem pessoas técnicas, a gente patrocinou um curso, um treinamento, né, no ano passado, de 240 pessoas, dessas 240 nós contratamos 80, né, para dentro dos nossos FPCOs. Então a gente faz muito isso, sabe? A gente gosta de... E as outras pessoas que não entraram nessa oportunidade, às vezes entram em outras empresas. Quer dizer, é uma coisa a mais que você faz para a vida dessas pessoas, né? Você qualifica mais essas pessoas para irem trabalhar no offshore. Então, isso a gente faz muito do lado do offshore. E do lado vamos dizer assim, do onshore, vamos chamar assim, sabe que a gente tem uma perda de pessoas bastante baixa. Porque, claro que no offshore tem um pouco mais essa dança das cadeiras, porque as tarefas são mais parecidas um pouquinho e tal, e a gente supre dessa maneira. Na outra, a gente tem uma perda relativamente baixa de pessoas de talento, porque as pessoas que vêm, a gente tenta trazer... Não é só por uma questão econômica, é por uma questão da cultura. A nossa cultura é muito diferente, é muito particular e muito diferente. Então as pessoas, elas, grande maioria das vezes, se identificam com a nossa cultura e falam... A gente tenta criar aquele negócio, não, eu quero ficar aqui porque eu gostei desse lugar, entendeu? Eu gostei dessas pessoas. Em que sentido que é diferente a cultura? A gente tem uma por exemplo, hoje 90%, 93% das pessoas são sócias da companhia. E eu acho que desses 93,
sei lá, todo mundo tem, a grande maioria deve ter pelo menos 80% do patrimônio em PetroRio. No nosso caso, eu, Nelson, os diretores, tem, sei lá, 90%, 100% do patrimônio em PRIO. Isso que a gente chama de skin on the game no mercado financeiro, né? É isso. Então, o pessoal todo tem muito isso, sabe? Então, assim, e a gente quer sócio. Né? A nossa cultura é uma cultura de sócio. Né? Eu acredito muito em dar poder às pessoas e exigir resultado. Né? Eu não sou muito de ficar micromanagement, sabe? Esse parafuso aqui e tal, não sei o que. Não. Eu converso muito, né, sobre os assuntos, com as pessoas e tal, e obviamente exijo muito resultado. Né? E essa é uma cultura diferente. As empresas, as majors, né, elas são, por serem gigantes, né, talvez, elas são coisas muito mais... Procedimento, tal, não sei o quê. O procedimento é quase que mais importante do que as pessoas. E na PRIO as pessoas são mais importantes. Né? Acho que até pelo risco operacional de uma major, né? Enfim, talvez seja... o processo, né, ele é muito relevante, né? Você tudo já foi escrito por alguém no passado e você tem que seguir aquilo ali muito... A gente segue, né? A gente segue também, é claro, né? A questão de segurança pra gente é o mais importante, né? Sim. Segurança tanto meio ambiente, segurança das pessoas, né? E assim por diante. Mas a gente está sempre... A PetroRio, né? A PRIO, a nossa cultura... A gente identificou ela como 4 pilares, né? PRIO, né? Que é pessoas, resultados, inconformismos e ousadia. Então essa é a nossa cultura. Se você gosta desses 4 pilares, você vai se dar bem na PRIO. Mas tem isso, é muito inconformado, sabe? E esse inconformismo faz com que você esteja sempre revisando. Mesmo assim, tem esse procedimento. Mas, poxa, o André trouxe um negócio legal, melhor. Vamos mudar tudo, vamos fazer. Se fizer sentido, a gente implementa, se fizer sentido, a gente faz. E as majors talvez mais engessadas, né? Operam em vários locais do mundo, diferentes, enfim, tem que ter aquela estrutura rígida que não consegue se adaptar às especificidades aí locais de cada campo, leva de cada geografia, né? Leva mais tempo. É isso. Muito mais difícil, né? É isso. E a pergunta natural, com todo esse crescimento à frente sem M&A, é que a geração de caixa vai continuar muito robusta, né? Então, qual que é a ideia de vocês para essa geração extra de caixa, retornar a caixa aos acionistas, continuar focando em crescimento, enfim, qual que é a cabeça de vocês? Assim, a gente vai continuar focando em crescimento, né? O M&A é parte do nosso DNA. Então a gente vai continuar focando ali, não tem muito... a gente não faz exploração, ou praticamente não faz... A gente não faz nada de exploração, faz near field, né, que a gente chama, perto do campo, ali a gente perfura e tal. Então a gente vai continuar com isso. E, obviamente, alguma quantidade de caixa que eu não consigo dizer hoje, agora, o que é, o que não é e tal, vai acabar sendo retornada para os acionistas. Isso é normal. Né? A gente não pensa... até por essa disciplina, né, que a gente falou e tal, a gente não pensa em se aventurar por novos setores, vamos, sei lá, energia eólica, energia renovável e tal, não é a nossa, assim, a gente sabe atuar no petróleo, produzir bem, de maneira sustentável, de maneira responsável, né? Isso é uma palavra que a gente usa muito, responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Mas é isso que a gente faz, a gente produz petróleo. Né? Então, em algum momento, eu acho que vai acabar tendo uma quantidade de caixa direcionada naturalmente para share buyback, que é o que a gente tem feito um pouco esse ano, talvez dividendos também e tal, mas eu acho que esse vai ser vamos dizer assim, um assunto que vai estar muito em pauta, né? Óbvio que é uma decisão de conselho, claro, mas vai estar muito em pauta do nosso conselho provavelmente nos próximos 12 meses, sem dúvida nenhuma. E uma das belezas do negócio das Junior Oils em relação às majors, né, que tem outros business, né, business de refino e etc, né, mais a parte de downstream, é que vocês vendem o petróleo e não correm tanto risco, né, de preços de petróleo, né, mais baixos no Brasil do que lá fora, preços dos derivados de petróleo, na gasolina, do diesel, porque vocês vendem o petróleo bruto. Então, vocês têm uma exposição à commodity, né, e conseguem ter esse preço da commodity.
Mas em algum momento passa pela estratégia de vocês, pela cabeça de vocês, o que está acontecendo com o preço do petróleo, ou vocês são agnósticos ao que está acontecendo com o petróleo para tocar a estratégia do negócio? Por exemplo, quando o petróleo, né, o preço do WTI veio a negativo, né, como é que foi ali dentro da companhia as reuniões? Acho que deve ter sido um momento interessante de debate ali, né, que a gente achava que de zero não passou, né? Assim, a gente fala internamente que a melhor defesa que a gente tem, o melhor hedge, né, que a gente tem é um custo de extração baixo. Hoje a gente custa $7,40 por barril de petróleo para extrair o petróleo. Depois em cima disso tem imposto, tem royalty e assim por diante. Mas o custo de extração é 7,4. Então, assim, a realidade é que algum grau de desaforo dá para suportar, né? E a nossa cabeça é essa, assim, sabe? A gente tenta não fazer muita coisa pensando no preço do petróleo, a gente foca muito mais no custo. Porque o preço é tipo câmbio, né? Que é aquele negócio que ninguém consegue. Feito por milhares de economistas, né? E analistas que tentam prever o preço. Tem que tentar prever, né? Que faz parte do trabalho. Isso. Então a gente fica muito... Claro, né? A gente olha algumas grandes tendências e tal de petróleo, por exemplo. A gente vê, né, essa redução de estoque e tal. A gente acha que a gente está entrando talvez num momento de um ciclo de preços um pouco mais alto. Eu não acho que o petróleo vá para, sei lá, 140. Eu não acho que é desse nível de coisa. Mas eu acho que estruturalmente, embora a transição energética esteja acontecendo, e tem que acontecer, ela exatamente por você estar produzindo menos, né, e perfurando menos e colocando menos projetos em funcionamento e tal, e você ainda não tem o lado da demanda ainda não começou a reduzir, porque as coisas que estão sendo implementadas ainda não aconteceram ou não estão acontecendo. Eu acho que a gente está num momento de estruturalmente um mercado um pouco mais apertado, né? Tirando guerra, tirando esse negócio todo da equação. Então a gente olha isso e tal, mas sinceramente a gente não tem nem como tomar muita decisão em cima disso, né? Porque assim, a gente não faz... O hedge que a gente faz é um hedge tático, assim, de 6 meses, compra put. Só para travar o caixa ali, né? Então, assim, a gente tenta não tomar muita decisão em cima do preço. Quando a gente compra, a gente normalmente usa um preço muito mais baixo do que isso, né? Porque assim, a gente busca um retorno de 20% desalavancado e tal, mas a gente sempre usa um price tag ali de $60 o barril e tal, e depois a gente pode pagar um pouco mais em forma de earn-out, que a gente chama, sabe? Tudo bem, então se o óleo for um pouco mais alto que isso, a gente dá um pagamento adicional e tal, mas a gente sempre usa como base um negócio muito mais baixo, né? Então é isso. Ou seja, quando você vai comprar um novo poço, você tem que dar um retorno de 20% em dólares. Desalavancado em um preço de $60. Né? Então, ou seja, qualquer coisa acima disso, parte você tem que pagar pro vendedor, mas a grande parte fica como um retorno excedente, né, desses 20%. Claro, exatamente. Nesse momento agora, o petróleo 90, é difícil você falar para alguém que você está comprando o campo dele. Não, eu já estava tentando fazer a conta aqui, exatamente. Mas aí a forma que a gente faz é o seguinte, existe a nossa estratégia, né? Tem um preço base X, e esse preço base pode ser, vamos dizer, você pode ter um pagamento adicional de Y se o óleo se comportar dessa maneira por algum tempo. Né? Então isso é normal, é uma coisa comum assim no setor, mas a gente busca sempre um retorno de 20%. Então se o óleo for maior do que 60, vai ter um retorno maior do que 20. Talvez um pedacinho desse upside fique na mesa, né? Porque pro vendedor, mas a gente busca sempre esse retorno. Legal. Vidal, quer falar um pouquinho da nossa visão de petróleo? Enfim, esse ano acho que foi um ano que todo mundo esperava que o petróleo fosse cair. De fato, né, o petróleo teve um primeiro semestre aí de preços em baixa, e de julho para cá acho que o petróleo já subiu coisa de 30%, né? Sim. Ninguém esperava que o petróleo fosse bater $100 ou próximo de, né? A gente não está lá, mas está muito próximo. Então, se puder falar um pouquinho da nossa visão aqui pro preço de petróleo.
Sim, perfeito. Na verdade, até dando um passo atrás, né? Eu acho que no final do ano passado, início desse ano, o mercado, inclusive o buy-side, acho que o sell-side, estava todo mundo muito otimista com a tese de petróleo, né? O pessoal falando de 150, 200 dólares, muito calcado numa tese de que a oferta estava muito limitada por, enfim, disciplina de capital dos Estados Unidos, ESG, restrições de supply chain. Aí a tese acabou se frustrando e hoje, no início, mais quando a gente olha mais o meio do ano, acho que está todo mundo, talvez... Aí virou completamente, ninguém estava esperando talvez o petróleo subir muito e agora está subindo, né? Assim, aí tem uma discussão, acho que no mercado hoje, né? Os sauditas estão tirando muita oferta do mercado, tem quem acha que em algum momento eles voltem, ou a China, que acumulou muito estoque, possa desfazer e acabar reduzindo o preço do petróleo. Acho que está todo mundo trabalhando um pouco com a cabeça de uns 80 dólares, mas acho que pegando um pouco de gancho desse tema, é entender um pouco o quanto essa tese de que há restrições na oferta de petróleo, ela existe, né? Então, assim, pegando o caso do Brasil, por exemplo, né? O Brasil hoje produz mais ou menos 3,5 milhões de barril dia de petróleo, e tem algumas projeções que falam 5,5, 6, talvez até o final dessa década. Eu queria entender um pouco, Roberto, como é que você enxerga isso? Acho que puder falar talvez eventualmente um pouco do resto do mundo também. Dentro desse contexto também que, de fato, a gente vê esse lado de supply chain bem apertado, né? A gente escuta você nos calls, outras empresas também relatando dificuldade de contratação de fornecedores, de mão de obra, né? Um setor que durante muito tempo ficou aí, digamos assim, um pouco relegado por uma galera mais nova, que queria trabalhar em TI, em Google, em Facebook, ninguém queria trabalhar muito em empresa de petróleo. Como é que tá esse cenário na sua cabeça? Falando assim de crescimento, né? De Brasil. De Brasil, né? Começando com o Brasil. Eu acho que o Brasil, assim, tem dois grandes assuntos no Brasil, duas grandes pautas, assim, de Brasil. Primeiro o mercado, ele está muito apertado, né? E está muito difícil, em grande parte porque a Petrobras está entregando um plano grande de expansão, né? Ela vai colocar, eu não me lembro agora, mas assim, alguma coisa perto de 15 FPSOs, uma quantidade grande, né? De metade FPSOs. Das plataformas do mundo vão ser colocadas pela Petrobras nos próximos anos. Nos próximos anos. Então, você conhece melhor do que eu, né? Que isso é pré-sal. Né? Assim, o grande ponto ali é pré-sal. Esse é um pedação dessa agenda de crescimento. Né? E eu acho que isso está meio dado, assim, sabe? As descobertas já foram feitas, está lá, é quase que inevitável, assim, esse crescimento, né? E que é ótimo, assim, pro setor e tal. E depois você tem uma segunda agenda, que é uma agenda Foz do Amazonas, né? Ali potencialmente pode ter uma outra... um outro aumento grande de produção, né? E aí eu falo assim, Petrobras, Majors e assim por diante. Agora, depende um pouco qual é o rumo que o Brasil vai adotar, né, com relação a isso. Aí eu não sei nem como, sabe, mas eu acho que é uma coisa assim, se a gente pensar nesse... As pessoas falam de 5 milhões de barris, de 6 milhões de barris de petróleo. Eu acho que você precisa dessas duas coisas acontecendo. Tá, não vai ser só via pré-sal. Eu imagino que não. Eu imagino que não. Né? E o mundo, né, como um todo, hoje consome 100 milhões de barris de petróleo aproximadamente. Então, quer dizer, o Brasil vai passar... Né? Dia. E o Brasil vai passar a ter uma relevância maior, pode ter, sei lá, 5, 6% desse mercado, né? Mas a realidade é que o ser humano precisa de energia, né? Então, essa transição energética e tal, o ser humano precisa de cada vez mais energia. Então, esse delta de energia, ele pode vir de fontes renováveis e assim por diante, mas o petróleo vai continuar durante algum tempo sendo importante, né? Então, a gente tem que buscar formas de fazer isso com muita responsabilidade, né? Mas é assim que eu vejo, assim, eu acho que estruturalmente ainda existe uma dependência do petróleo por vários anos, né? Por muitos anos. Eu acho que o Brasil tem um crescimento grande já dado, né? E a gente vai seguindo atrás, né? Esse crescimento, você não vai ver a PetroRio ali, a PRIO você não vai ver ali em nada disso. Mas essas empresas
abocanhando coisas novas e grandes, elas acabam se desfazendo de coisas menores, que aí sim são coisas interessantes para nós. Que fazem sentido. É. Vocês são beneficiário indireto aí dessa abertura da frente da margem equatorial, né? Em alguns anos a gente vai se beneficiar de alguma coisa. Sim. E acho que foi o grande erro dessa visão de acelerar a transição energética, que é você tentar desligar, né, a oferta sem, né, a contrapartida. Né? Então você gerou esses desarranjos, né, no mercado energético aí nos últimos anos. Também, obviamente, impactados pela pandemia, claro, né, mas... acho que teve muita dessa discussão na Europa, né? Você não consegue fazer uma transição energética via oferta, desligando né, o combustível fóssil, sem, obviamente, ter todo o outro parque renovável montado, claro, que leva décadas, né, para acontecer, enfim. Então, de fato, o Brasil tem esse potencial enorme de crescimento e isso pode ser bem relevante para a economia, né, balança comercial, claro, e também até o próprio câmbio aqui no Brasil, né? Acho que o Brasil tem mostrado uma solidez muito grande, né, desse ponto de vista de economia, e o petróleo acho que é um ponto interessante. E você vê crescimento de outros lugares do mundo vindo de petróleo, porque a gente, né, escuta bastante que o shale gas americano talvez já está chegando mais próximo aí de um certo limite, depois de várias décadas de crescimento, os países da OPEP com dificuldade, né, de crescer em produção, enfim, como é que você vê crescimento de produção mundo de petróleo? Tem alguma nova região, né, que possa ter uma expansão grande? A área da Guiana, né, que é a margem equatorial, essa é a bola da vez, né? Acho que todo mundo está olhando ali e tal. Mas é claro que tem essas restrições. Hoje em dia, você produzir petróleo é uma coisa mais difícil pouco e tal. Sim. Bastante ativismo, né, em cima dessas majors que desenvolvem esses campos gigantes e assim por diante. Tá? Mas eu acho que ali é o grande ponto. A questão do shale nos Estados Unidos é uma coisa interessante, porque há muito tempo dizem, agora o shale vai acabar, e sempre está lá. Sim. Que é a história da tecnologia, né? Assim, os Estados Unidos têm uma característica que é uma coisa única, praticamente, né, dos Estados Unidos, que é essa capacidade de se reinventar, de inventar novas tecnologias e assim por diante. Você pega o shale, a produtividade por poço, ela subiu barbaramente nos últimos anos, né? E isso é tecnologia nova, empreendedorismo americano, aquele negócio todo, faz com que essa história tenha uma vida, né, muito mais longa. Eu acho que sim, existe uma disciplina de capital maior. Né? Eu acho que no começo foi uma coisa um pouco mais solta, eram muitas empresas pequenas. Hoje em dia, os maiores detentores de áreas são as majors. Já são as grandes, já são as detentoras de área. Parecia aquele Gold Rush, né? Aquele Wild West ali, todo mundo saiu para investir, private equity, colocando muito dinheiro, enfim, e muito desses investimentos acabou não dando certo, né? E depois foi consolidado. Exato. Né? Principalmente durante a Covid, né? Teve um pedaço ainda de consolidação. Mas hoje são as majors, e esses caras também têm muito acesso à tecnologia, têm muito acesso a capital e tudo. Então, eu não apostaria contra o shale, não. Eu acho que ainda tem algum tempo, né? O que a gente vê, assim, com relação à OPEP, a Arábia Saudita tem uma capacidade também enorme, né, de produção. A questão Rússia é uma coisa que a gente vê, assim... como é que isso vai ficar por conta de acesso a capital e tecnologia, né? Você olha, por exemplo, na Venezuela, que caiu muito a produção, eu vejo assim, que a produção ela começa a cair depois de algum tempo das sanções econômicas e assim por diante, porque esse país ele deixa de ter muito acesso à tecnologia e deixa de ter acesso a capital de alguma maneira. E é isso que, na minha opinião, é isso que faz com que a produção comece a cair ao longo do tempo, né? Sim. Porque, assim, no final da história, você produz aqui, vende para um país que não tem sanction, depois vai triangulando esse negócio todo. Tá muito difícil de você frear, mas o acesso à tecnologia e capital é mais claro, né? É mais contundente, vamos chamar assim.
Sim, sem dúvida. Então assim, é isso que eu vejo assim, de produção. Eu acho que Guiana é um lugar ainda a ser explorado, Estados Unidos não apostaria muito contra, e OPEP, Rússia é o question mark. Né? É até curioso que quando você olha a previsão de produção futura da Rússia entre as 3 grandes agências, como o mercado chama, né? A OPEC acha que a produção da Rússia agora finalmente vai declinar. Quando a gente olha a Agência Internacional de Energia, ou americana, acham que vai se manter nesse patamar. Então, realmente, de fato, hoje o mercado tem esse question mark, como você colocou, de, bom, para onde vai a produção da Rússia se de fato essa questão da restrição começa a se fazer sentir na produção deles. Não, legal. Mais alguma pergunta sobre o negócio? Sobre o negócio, acho que a gente cobriu tudo, né? Boa. Vamos passar para o próximo bloco, então. Te queria fazer algumas perguntas, Roberto, falar um pouquinho mais sobre sua carreira, enfim. E a gente tem muita gente mais jovem que nos escuta, né? E queria que você desse alguns conselhos, né, para quem está começando a carreira, quer virar empresário como você queria quando era criança, enfim. Quais conselhos que você dá? Eu dou um conselho, assim, que é o mesmo conselho que eu recebi quando eu comecei a minha vida profissional na LL. E eu já não lembro mais de quem foi, se foi o Bernardo, se foi o Alexandre, alguns dos dois, falou assim: Roberto, olha só, o que você tem que buscar não é um emprego, o que você tem que buscar é um projeto de vida. E é isso que as pessoas têm que buscar. Hoje, a Prio é um projeto de vida, sabe? Não é uma questão de... é um emprego, paga bem, paga mal. Não é isso, é um projeto de vida. E eu acho que isso que é importante, porque é isso que faz com que você tenha aquela motivação, né? Aquela vontade de se levantar todos os dias e se levantar de todos os tombos que você vai levar, porque todo mundo vai levar muito tombo, né? Na vida profissional. Então é isso, eu acho que as pessoas têm que buscar uma cultura que você se identifique, um lugar que você se identifique. É mais importante do que, esse emprego eu ganho tanto, eu ganho X, Y, Z, o bônus. Eu acho que é menos isso é consequência. Então, para os novos, eu acho que é isso, é buscar um projeto de vida e uma identidade com a cultura do lugar que você trabalha. Excelente. E essa cultura que você tenta implementar na companhia, assim, você quer trazer pessoas que tenham essa mesma visão, eu imagino. Sim, esse é o grande desafio. Você fala assim, qual é o que é? Por que a PetroRio é diferente? Sim. Porque a cultura, eu acredito nisso, porque a cultura é diferente. Nós temos bons técnicos, ótimos técnicos, como todas as outras empresas têm, né? Toda empresa tem ótimos técnicos e tal. Claro que eu acho que na PetroRio temos os melhores, mas a gente sabe que não é assim, né? Agora, o que nós temos realmente diferente é a cultura, essa vontade, sabe? Esse inconformismo, essa ousadia, esse respeito, assim, pela sociedade, pelo meio ambiente. Eu acho que isso esse cuidado com as pessoas, isso é importante, isso é o que faz a grande diferença na PetroRio. E esse é o grande ponto que a gente busca quando a gente está trazendo pessoas novas. E, Roberto, essa parte da cultura da Prio é uma empresa que tem essa questão do esporte muito forte, muito dentro da cultura da empresa, que eu acho que é uma coisa que também vem muito de você, mas também veio, enfim, dos controladores. Como é que surgiu essa dinâmica dentro da Prio ali? Como é que você tenta fomentar isso no dia a dia da empresa? Eu sou um lutador de jiu-jitsu frustrado, né? Pela orelha, né? A orelha já denuncia bem. Frustrado não, mas eu não tive a minha carreira profissional no jiu-jitsu, né? Não, eu gosto. Talvez é o sobrenome, se fosse Gracie, né? Talvez. Eu gosto muito de esporte, eu pratico, né, jiu-jitsu há muito tempo, mas eu gosto muito de esporte como um todo. O Nelson também gosta muito de esporte, cada um gosta do seu nicho ali, mas a gente identifica, na verdade, a Prio, a nossa cultura, a gente identifica muito com um esportista de alto rendimento, sabe? Que é aquele negócio de que você tem que treinar, tem que ousar, você tem que estar inconformado com o seu resultado e vamos buscar... E os reveses, né, também, sabe? Você vai ser um esportista e você vai perder muito mais do que vai ganhar. Pelo menos no começo, você vai perder muito. Sim. E se levantar, aquela resiliência, sabe? De vou buscar, vou de novo, vou tentar outra vez...
isso é muito parte da nossa cultura. Eu acho que isso tem muito a ver com o esporte. Nós todos gostamos muito de esporte na PetroRio. A gente também trabalha muito esse lado de inclusão social via esporte, né? A gente patrocina o Instituto Reação. Duas coisas, né? Esporte e cultura. A gente gosta muito de projetos de inclusão, a gente usa muito projetos incentivados e tal, de inclusão social via esporte e cultura. Então, isso eu acho que tem tudo a ver, assim, o esporte é parte do nosso dia a dia, parte da nossa cultura, por essa vontade, assim, todo esportista de alto rendimento tem uma vontade muito grande, né? Então, eu acho que é parte dessa história. Tem um vídeo da PRIO que ficou famoso, circulou no WhatsApp, né? Que é um ringue ali de boxe numa plataforma offshore. Eu recebi isso, sei lá, nos 10 grupos diferentes, né? E de quem surgiu essa ideia? Como é que isso aconteceu dentro da empresa? Cara, assim, é meio descentralizado. O Nelson adora se envolver muito nessas ideias, nessas coisas e tal. Eu não sei exatamente da onde surgiu, mas a gente fez uma palestra com o Popó na plataforma. A gente levou ele lá para a plataforma eu acho que foi a plataforma de Frade. E ele fez uma palestra e sempre tem um outro que luta boxe ali, né? E aí começaram a brincar e tal. Agora eu vou mostrar um pouco e tal. De repente, nem que tava se atracando ali. E o Francimar estava lá, que é o nosso diretor de operações, e ele falou, não, para, alguém vai se machucar aqui. Mas queriam fazer uma exibição de boxe ali. Tava ali lutando e tudo, mas é isso, tem muito isso. Tem um outro vídeo também de judô no LDEC, da plataforma de Polvo e tal. É isso, assim, é muito de... A gente fala muito na PRIO que se nós fizermos as mesmas coisas que as majors fazem, nós vamos ter os mesmos resultados, né? Então a gente tem que fazer coisa diferente. E eu acho que isso tudo é uma forma de externar e de mostrar que a gente tem que pensar diferente, a gente tem que ter aquela disciplina, aquele rigor e assim por diante. E aquele sentimento de dono, né? Todos se sentem donos da companhia, né? E de fato são, né? Porque você falou que 93%. 93%. Né? 93%. Não é 100%, porque sempre tem... As pessoas, elas têm um ano, assim, mais ou menos, onde elas trabalham, recebem um bônus em fevereiro, e aí esse bônus elas podem converter em ações da PetroRio, da PRIO. Então, por isso, normalmente tem pessoas que estão começando ali e tal, não sei o quê, mas a gente, tradicionalmente, quem está na companhia acaba sendo acionista. São donos felizes, né, Vidal? Afinal de contas, a PRIO, desde 2015, estou olhando aqui, o papel subiu quase 50 vezes, 11.100% de retorno. As maiores altas do Bovespa. Se não for a maior nesse período, né? Imagino que deva ser o maior retorno aí de acionistas, né, dentro da Bolsa nesse período, desde 2015, né? Bem interessante, porque é isso que você falou bastante pra gente, que é fazer o básico bem feito, né, e ter muito foco em gente e cultura, o que a gente não espera ouvir de uma empresa que vende commodity, né? Às vezes a visão do mercado é que commodity, né, é um negócio simples, mas longe disso, né? Então acho que deu para ver que, de fato, tem muito que vocês fazem no dia a dia que conseguem fazer diferente do que uma outra empresa que faz a mesma coisa e vende o mesmo produto, né? Sim. Então, isso é extremamente interessante. E aí, assim, olhando para frente, né? O que ainda te motiva, o que te inspira, né? Onde que você quer chegar junto com a PRIO, enfim, como é que você olha os próximos anos? Eu acho que o que me motiva muito na PRIO hoje, ou vamos dizer, onde a gente quer chegar, né, que são coisas próximas, eu acho que a gente tem que transformar a PRIO de uma empresa que, sabe, que teve um grupo de pessoas que pensou, que fundou, que fez, que isso, que aquilo, para uma empresa perene, né? Então, todo o trabalho que a gente faz hoje é muito em função, ou pelo menos grande parte do trabalho que a gente faz hoje, é muito em função de conseguir instalar essa cultura que eu estou falando. Eu falo muito de cultura, eu falo o tempo inteiro de cultura, fico azucrinando todo mundo com isso, o Nelson também, porque a companhia, ela só vai ser uma companhia ótima, na minha opinião, se ela conseguir viver dessa cultura sozinha. Sabe? E, assim, as pessoas falam, você fala isso, mas parece que você quer... Não quero me aposentar, não quero nada. Mas eu acho que é o próximo passo que a gente tem que dar. A companhia
tem que ser a cultura, sabe? E esse é o grande ponto que a gente tem. Hoje a gente tem quase 1.000 pessoas na companhia, né, um pouco menos, e como você faz com que todas essas pessoas comunguem, né, desses mesmos pilares e pensem da mesma maneira e tomem decisões dessa mesma maneira. Então, esse eu acho que é o próximo grande passo, assim, da PRIO, para dizer, poxa, agora, sabe, estamos realmente voando e estamos voando, sabe? Eu acho que esse agora é o ponto. Legal. Bom, estamos chegando ao nosso último bloco aqui de perguntas, fazer algumas perguntas mais bate-bola aqui, mas enfim, quem que te inspira, quem que você gostaria de sentar à mesa quando você pensa em alguma pessoa, em algum líder, enfim, quem que te traz insights e te inspira? Pô, líder, assim, são tantos, né? Eu tive uma pessoa que eu aprendi muito nesses anos, que foi o Nelson Pai, um investidor assim que sabe, fora da curva, assim, sabe, o pensamento e tal. Mas, assim, eu gosto muito de atletas, né? Eu procuro me inspirar muito com atletas. Então, eu já conheci alguns, conheço outros e tal, e sempre ouço muito as histórias, né? Então, eu não sei se tem um líder, esse cara aqui específico, mas eu gosto muito de conversar com atletas, de ouvir histórias de atletas, sabe? De superação e assim por diante. Então, eu acho que é por aí. Não sei se tem uma pessoa que vale a pena aqui elencar. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista do Djokovic, né? E ele falando... o repórter perguntou para ele por que ele era tão duro com a equipe dele, né? E ele falou, bom... Para estar no meu nível, né, com os 36 anos aqui ainda jogando tênis nesse nível, de fato, eu tenho que focar quase que 100% da minha vida nisso e eu quero que minha equipe esteja também muito focada. Então, ele falou, todo mundo vê os campeonatos, né, e os títulos, mas não vê o que tem por trás todo o sofrimento, né? Que ele falou, 98% do tempo é sofrimento, dedicação, acordar cedo, né? Seguir a dieta, seguir o exercício, o treinamento e as dores constantes, né? Que o atleta sofre. Então, de fato, são histórias muito inspiradoras que muita gente talvez só vê um pedacinho que o auge ali, o campeonato que o atleta ganha, mas não vê todo o processo, né, que foi para chegar até lá, né? Isso é uma coisa que me fascina, assim, esse tipo de conversa, sabe, com um atleta, porque todos têm uma história que você vê ele no pódio ali, mas, poxa, tudo que ele passou para chegar ali, exato. Sempre é super rico, sabe? Todos os reveses que ele que essa pessoa teve e tal, é sempre rico, é sempre uma fonte de inspiração e uma fonte de novos aprendizados também. Então, sempre esse é uma coisa que me fascina. Sim. Um livro que você recomenda, um livro ou mais de um livro para a gente colocar aqui na descrição? Tem um livro muito legal que eu até li há pouco tempo, que é o livro da Nike, chama Shoe Dog. Shoe Dog. Eu não sei em português qual é que é a tradução, mas é a história da Nike. Sim. E é interessantíssimo. É um dos livros, né? Tem alguns livros da Nike, mas esse é de fato o mais famoso, né? Ele chama... É isso. Eu acho o livro interessantíssimo porque eu acho que ele mostra o empreendedorismo e tudo como ele é, sabe? Assim, tantas vezes deu errado, agora acabou tudo, deu errado, e aí você busca uma solução, de repente você conseguiu, deu a volta e não sei o que, e chegou. Então foi um livro que eu gostei muito, assim, porque tem muito a ver com isso, com essa resiliência, com essa vontade de superação e assim por diante. A marca da vitória em português. A marca da vitória, né? Exatamente. E tem um filme também, né, recente sobre a história da Nike que é incrível, o Air. Eu não assisti ainda, mas dizem que é muito legal. Ele conta a história de como eles trouxeram o Jordan para a Nike, né, que revitalizou a companhia, que deu um grande salto para a empresa, que até então era uma empresa pequena de tênis de corrida, né, e mostra como eles conseguiram expandir para o esporte, e mostra todo esse histórico, né, de quebrar regras, de fazer coisas novas, fazer diferente do que os outros, que deu muito certo, né? Incrível. Além de um livro, o que você tem acompanhado de séries, filmes, enfim, no streaming, algo que
quando sobra algum tempo, né? Eu gosto de ler, eu leio muito, eu leio mais do que vejo séries, assim, de filme. Eu estou lendo um outro livro interessantíssimo também que chama Outlive, que é de um cara que chama Peter Attia. Ele é engenheiro e médico. É interessantíssimo. Engenheiro e médico? Curiosa. Engenheiro mecânico e médico. E cirurgião. Então é super interessante. Mas é um livro sobre saúde, bem-estar e tal. É super interessante também. Mas filme, sabe um filme que eu acho interessante, assim, mais ou menos nessa linha? Aquele Whiplash. Que também é um filme de muita superação, muito, sabe? Aquele garoto que já espizinhar. Você fica com angústia, né? O filme que inteiro você fica angustiado de tanto que ele sofre, né? E aí ele vai e consegue, né? E desabrocha, assim. Eu achei muito legal. Esse é um filme que eu acho que tem... Assim, eu adoro essas histórias de superação. Sim. A gente estava até nessa linha falando recentemente do filme Dreams of Sushi, do Jiro, que é aquele restaurante famoso em Tóquio, que fica dentro de uma estação de metrô. E o subchefe, né, o segundo chefe, ele ficou 7 anos fazendo o arroz todos os dias. Mostra no filme. E sempre o chefe principal disse, não tá bom. Aí, 7 anos depois, o chefe principal falou, não, agora ficou bom. E ele falou que foi o dia mais feliz da vida dele. Ele chorou. Ficou 7 anos treinando para conseguir fazer o arroz perfeito. Essa é a prio, a gente faz o arroz, né? Exato. Tem que fazer bem feito. Bom, pessoal, a gente está chegando no final. Roberto, muito obrigado. Acho que a gente teve uma aula sobre a Prio. Essa empresa que tem um histórico de entrega, de retorno fantástico, né, para os acionistas. É um papel que acho que muita gente conhece, mas conhecia muito pouco, né, de vocês, conhecia muito pouco do histórico de vocês e seu também. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Acho que foi um excelente bate-papo, né, André? Muito bom. E queria falar para vocês, para acompanharem o Expert Talks, tanto nas mídias de áudio, todas as mídias de áudio, e também no YouTube, também para você mandar para sua lista, para quem você acha que quer nos ouvir, para que a gente continue crescendo e continue trazendo mais gente para o nosso podcast. A gente está aí no 8º episódio e tem um line-up muito grande de empresas listadas, grandes empresas, para você conhecer não só sobre essas empresas, mas também por quem está por trás dos negócios, que no final do dia, como a gente viu aqui, as empresas são formadas por pessoas, né? Então a gente quer contar as histórias das pessoas que estão por trás dos principais negócios do Brasil. Com isso, Roberto, obrigado novamente. Obrigado a você. Muito obrigado. Obrigado, André Ferreira. Muito obrigado. Até a próxima.